Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo a Anápolis, Goiás. A presidenta Dilma Rousseff participa de cerimônia de inauguração de pátio ferroviário e de um trecho da ferrovia Norte-Sul. Acompanhe. Dando início a essa cerimônia, pedimos a todos que guardem posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro. Autoridades e convidados podem se assentar. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito de Anápolis, João Gomes. Bom dia a todos e a todas, bom dia. Aí, hoje realmente é um bom dia. Aliás, um excelente dia. É um dia que é um marco histórico para a cidade de Anápolis, para o estado de Goiás e para o Brasil. É um dia de agradecer. E nós cumprimentamos aqui a nossa querida, excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, que nos visita nessa manhã festiva e com muita alegria nós recebemos a sua presença em nossa cidade. Cumprimentar o nosso governador, Marconi Perillo, que também se faz presente nesse dia especial para nós. Cumprimentar o nosso ministro César Borges do Transporte, em nome dele, cumprimentar todos os servidores federais, aqueles que trabalharam juntamente com o nosso presidente da Valec, que também aqui está, trabalharam nesse processo de construção desta ferrovia, que hoje é, sem dúvida nenhuma, orgulho de todos nós. Cumprimentar os empresários aqui presentes, na pessoa do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, companheiro Pedro Alves. Cumprimentar aqui todos os deputados, senadores, na pessoa do nosso deputado federal Rubens Ottoni, que se faz presente. Cumprimentar todos os vereadores presentes aqui de várias cidades, na pessoa do nosso presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Luiz Lacerda. Cumprimentar todas as mulheres que estão aqui, que sintam-se representadas aqui na pessoa da minha esposa, primeira-dama Lucimar Gomes. Cumprimentar
cumprimentar e agradecer aqui ao Edson Tavares, superintendente do Porto Seco, que nos recebe aqui nessa manhã, esse entusiasta da Ferrovia Norte-Sul, sempre esteve e sempre fez a diferença. Cumprimentar aqui o nosso ex-prefeito, Antônio Roberto Gomide. Agradecer a Deus. Eu queria cumprimentar aqui a todos os prefeitos que nos visitam nessa manhã, na pessoa do meu amigo e irmão. Todos são meus amigos, todos são meus irmãos, mas eu queria cumprimentar a todos vocês. Sejam bem-vindos a Anápolis, na pessoa do que veio um pouquinho mais de longe, é o prefeito de uma cidade querida por nós também, que é o nosso irmão prefeito Misael, lá de Senador Canedo, que está hoje com muita dor de cotovelo, porque ele gostaria que o Marco Zero da ferrovia, que foi discutido há 27 anos atrás, fosse Senador Canedo. Mas na época, graças à força da classe empresarial, o empenho e desempenho dos políticos na época, está aqui a Associação Comercial, na época nós conseguimos que esse marco fosse merecidamente aqui em Anápolis. Agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus por esta oportunidade ímpar que Ele nos concede a todos nós, de estarmos aqui nesta manhã tão importante para Anápolis, para Goiás e para o Brasil. Agradecer em nome da cidade de Anápolis e do povo do estado de Goiás, a presidente Dilma Rousseff, pela presença aqui em nossa cidade. Agradecer por ela ter encontrado espaço em sua agenda para nos prestigiar. E principalmente, tenho a honra de poder agradecer em nome de toda a população do Brasil pela realização desta obra, que hoje nós vamos inaugurar, que é a Ferrovia Norte-Sul. Esta obra é uma grande resposta, uma resposta aos pessimistas, aos que desacreditaram que fosse possível haver um gestor que conseguisse tocar com afinco e com foco uma obra com tamanhas proporções e com capacidade para modificar a realidade da produção e do abastecimento brasileiro no presente e no futuro. Agradecemos à presidente Dilma e ao presidente Lula pela perseverança e pela honra aos compromissos que neste momento se mostra cumprido. A Ferrovia Norte-Sul representa o resgate de um compromisso histórico com o Brasil, presente em sua biografia destes dois presidentes. O compromisso com o desenvolvimento econômico, a geração de justiça social, a geração de emprego e renda em larga escala e o fortalecimento da integração nacional. Com a inauguração da Norte-Sul, também vislumbramos os traços da modernidade de uma gestão focada com os desafios em âmbito planetário. Isto porque o impacto ambiental pelo transporte de insumos e o escoamento de produção em grande escala pelos métodos rodoviários tem rendido ao mundo índices alarmantes de poluição e contaminação ao meio ambiente. Iniciativas deste porte contribuem para o avanço na criação de um novo paradigma nacional, um paradigma nacional de gestão sustentável, com a minimização na emissão de gases poluentes, e somente gestores com visão apurada podem conciliar conceitos de desenvolvimento e sustentabilidade e preservação ambiental. Questões que por anos eram vistas como antagônicas. Esta é, portanto, mais uma contribuição do governo Dilma ao futuro do país. Hoje, presidente Dilma, autoridades e amigos presentes, nós vivemos um momento histórico no país, mas em especial em Anápolis. Podemos dizer que somos testemunhas oculares e protagonistas do início de um novo ciclo, um novo momento de desenvolvimento de nossa cidade e de nosso estado. É inaugurado e chega até nós pelos trilhos da Norte-Sul.
Nós, que experimentamos uma revolução social e econômica em 1935, mais precisamente no dia 7 de setembro, com a chegada de outros trilhos, os da Estrada de Ferro Goiás, que também vivenciamos o avanço pela instalação da base aérea em 1972, e mais tarde, em 1976, estreamos com um novo ciclo econômico, com a instalação do DAIA, Distrito Agroindustrial de Anápolis, que fez Anápolis ser reconhecida como a Manchester goiana. Nós, que conhecemos os fatos do passado, pelos registros históricos, e reconhecemos os desdobramentos dessas obras no presente, agora temos a oportunidade de protagonizar a abertura de um novo ciclo para o futuro. A Ferrovia Norte-Sul nos permite presenciar um divisor de águas em nossa história. O Brasil, Goiás e Anápolis serão vistos e analisados no futuro, como antes e depois da Ferrovia Norte-Sul. Deixamos aqui o nosso agradecimento aos responsáveis por esta obra, como o presidente Lula e a presidente Dilma. Todos os ex-presidentes que, de alguma forma, deram a sua contribuição a cada quilômetro de trilho assentado. A presidenta, que inclusive esteve aqui em 2012, exclusivamente para cobrar celeridade na execução das obras, o que comprova o seu comprometimento com a realização desse projeto. Agradecemos ao ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, que nos últimos 5 anos sempre se colocou como parceiro para viabilizar a Norte e Sul em nossa cidade. Somos, desde já, gratos, porque reconhecemos o avanço da cidade na geração de empregos, na geração de emprego e renda, e na ampliação das produções com a chegada de insumos e com a facilidade no escoamento de nossos produtos de forma consciente, sustentável e facilitada. A Anápolis está em festa, porque se o futuro já nos parecia ótimo e promissor, pelas conquistas que temos alcançado nos últimos anos, agora ele se torna ainda melhor, com a geração de mais oportunidades, a abertura de novos postos de trabalho e a chance de realização de novos negócios. É um novo tempo para Anápolis, para Goiás e para o Brasil. Obrigado mais uma vez ao empenho da Presidente da República, aos trabalhadores que materializaram esta obra e com as suas mãos vão transformando o Brasil, e a todos que fizeram parte da realização deste sonho. A todos um ótimo dia. Viva Anápolis e viva o Brasil! Convidamos para fazer uso da palavra o ministro dos Transportes, César Borges. Excelentíssima senhora Presidenta da República, Presidenta Dilma Rousseff, excelentíssimo senhor Governador do Estado de Goiás, Marconi Perillo, senadora Lúcia Vânia, prefeito João Gomes, prefeito de Anápolis, em seu nome quero saudar todos os prefeitos aqui presentes, ex-prefeito Antônio Gomide, em seu nome saudar todos os ex-prefeitos, deputados federais Rubens Ottoni, Magda Mofato, Beto Mansur, deputados estaduais Carlos Cabral, Luiz César Bueno, Mauro Rubens, senhora Lucimar Gomes, esposa do prefeito municipal, meu prezado colega de trabalho, José Lúcio Machado, diretor-presidente da Valec, em seu nome, agradecer todo o corpo técnico da Valec e seu empenho na conclusão dessa obra. Agradecer também em seu nome todas as empresas e todos os operários que estiveram aqui envolvidos e responsáveis maiores por essa obra. Saudar o senhor Edson Tavares, diretor superintendente do Porto Seco do Centro-Oeste, um entusiasta dessa obra que já está viabilizando cargas
e mais cargas para a Norte-Sul. Senhor Pedro Álvares de Oliveira, presidente da Federação das Indústrias de Goiás. Senhor Iron Augusto dos Santos, representando todos esses trabalhadores que aí estão da ferrovia. Meus senhores e minhas senhoras, Presidenta Dilma, certamente mais um ato histórico que Vossa Excelência marca o Brasil, em especial o Centro-Oeste. Quantos, equivocadamente, vivem a dizer, demorou 27 anos, demorou, mas o importante é que hoje passa a ser uma realidade a conclusão completa da Norte e Sul. E isso não acontece por acaso, acontece porque há uma determinação política de desenvolver o país, de fazer com que o modal ferroviário seja uma realidade na nossa economia. A concepção da Norte e Sul, na sua integralidade, era do Maranhão até a cidade de Goiânia. E hoje ela chega aqui a Anápolis, através de um ramal, porque Anápolis está sendo, presidenta, realmente o centro logístico do Brasil. E só tem olhar para o futuro, com certeza que Anápolis terá um papel decisivo na interiorização do desenvolvimento brasileiro. Portanto, hoje, a presidenta Dilma Rousseff entrega 860 quilômetros, que é exatamente a complementação da Norte e Sul, de Palmas até o estado de Goiás, a Anápolis. Um passo importante para que a ferrovia chegue aqui nesse distrito industrial que tem essa vocação de centro de logística distribuidor do nosso país. Por outro lado, presidenta, se nós estamos aqui hoje inaugurando esse trecho inicial tão importante, já olhamos para o futuro e, com certeza, presidenta, o ano que vem estará pronto essa ferrovia em bitola de 1,60 m, ligando Ouro Verde, aqui em Goiás, até a Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. Serão mais 650 quilômetros e, com isso, presidenta, estará interligado na bitola de 1,60 m, de Santos até Itaqui, no Maranhão. 2 grandes portos brasileiros. Realmente uma marca histórica para o Brasil. Mas é preciso destacar que hoje, presidenta, hoje já fazemos aqui neste ato a ligação do sistema ferroviário nacional entre o Porto de Santos e o Porto de Itaqui, na bitola daqui até Vitória e Santos de 1 metro de largura e daqui para diante até 1,60 m, entrando na estrada de Carajás. Tudo isso é possível porque se planejou, se concebeu, se teve determinação política. Essa obra, presidenta, atravessa 34 municípios, sendo 10 deles no estado de Tocantins e 24 no estado de Goiás. Foram aplicados 110 mil toneladas de trilhos, 1.600.000 unidades de dormentes, 2.200.000 metros cúbicos de laço de brita, 35 pontes, 36 viadutos, 2 túneis no total de 878 metros, gerados mais de 8.900 empregos durante a construção e mais de 18 mil empregos indiretos. Chega aqui essa ferrovia nesse Porto Seco, esse Porto Seco que hoje distribui aqui com as empresas instaladas produtos farmacêuticos, isolantes térmicos, alimentos, e poderá agora, através da ferrovia, exportar farelo de soja pelo Porto de Itaqui. E poderá, presidenta, trazer produtos industrializados na Zona Franca de Manaus até Anápolis e daqui distribuir para todo o Brasil. Já o Porto Seco negocia mais de 30 mil contêineres que serão transportados pela Norte e Sul. É o futuro que se abre através de uma determinação política de ir atrás do desenvolvimento do Brasil. Então, presidenta, a senhora está de parabéns por esse ato. Mas temos que comemorar também, não poderia deixar de dizer, presidenta, que a senhora, no seu governo, está tomando as medidas necessárias para duplicar quase toda a extensão da malha rodoviária aqui no estado de Goiás.
está praticamente concluída, presidente. A BR-060 de Goiânia até Jataí. Já está pronta de Rio Verde a Jataí e nos próximos meses, 2 meses, toda ela estará pronta. São mais de 2,5 bilhões de reais que estão sendo investidos nas estradas federais de Goiás. E mais do que isso, através do processo da concessão rodoviária, com modicidade tarifária, no modelo que é próprio do seu governo, aqui Goiás foi muito bem contemplado, presidente. Nós vamos ter a duplicação da 040, que sai de Brasília e vai até Belo Horizonte. Nós vamos ter a duplicação da 050 em 300 quilômetros aqui no estado de Goiás. Nós vamos ter a duplicação da 364, que vem lá de Rondonópolis e vai até o estado de São Paulo. É a Rota da Soja passando por Goiás. Nós temos amanhã, presidenta, o leilão da 153 para duplicá-la daqui a Gurupi, no estado de Tocantins. É dessa forma que se constrói o futuro. E vejo, às vezes, com tristeza, como os muitos se equivocam e procuram ver apenas o tempo que demorou. Nós vamos ver o novo tempo que a presidenta Dilma está construindo para o Brasil. Muito obrigado. Ouviremos neste momento o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo. Bom dia a todos. Senhora presidente, a senhora está, neste dia, realizando um fato histórico inédito em Goiás. Em menos de 12 horas, a senhora comparece ao nosso estado 2 vezes. Parabéns, bem-vinda. Nós estamos aqui num evento administrativo, não é político. A senhora é uma grande estadista, republicana. Sabe a senhora que sempre teve o meu profundo respeito. A minha gratidão, a gratidão dos goianos. A senhora inaugura hoje a mais importante obra da história recente de Goiás. Nós tivemos a construção de Goiânia, a construção de Brasília, obras que mudaram a história do Oeste brasileiro. Uma na marcha para o Oeste de Getúlio Vargas, a outra com Juscelino Kubitschek. Tivemos a construção da Belém-Brasília, cujo marco zero é aqui, a ferrovia Centro-Atlântica, ferrovia Goiás. Todas elas foram muitíssimo importantes, mas eu não tenho dúvida de que esta ferrovia que vai ligar Belém ou Itaqui a Anápolis e ao Rio Grande do Sul será o marco do modal ferroviário em todo o país. E como governador do estado, eu quero agradecê-la, parabenizá-la pelo seu compromisso com o nosso estado, com a nossa cidade de Anápolis. Pode-se falar que a ferrovia começou há 27 anos atrás, mas ela teve um impulso final nos últimos anos e foi concluída de forma célere no governo de Vossa Excelência. Então nós estamos todos aqui para agradecê-lo. Quero cumprimentar o competente, ágil, dinâmico ministro César Borges, meu ex-colega senador, ex-governador da Bahia. Ele vem caladinho aqui, presidente. Vistoria as obras, de forma aérea ou terrestre. Cuida de cada detalhe, não só da ferrovia, mas das outras obras todas. A senhora escolheu um craque como ministro dos Transportes.
Quero saudar o prefeito João Gomes, amigo e parceiro, a senhora Lucimar, sua esposa, o diretor-presidente da Valec, José Lúcio, a senadora Lúcia Vânia, uma grande defensora e lutadora desta obra, da SUDECO, do Fundo do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Os deputados federais, Rubens Ottoni, Magda Mofato e Beto Mansur, que veio lá de São Paulo para nos prestigiar. Cumprimentar o deputado Carlos Cabral, o deputado Luiz César Bueno, o deputado Mauro Rubem e os presidentes das federações empresariais, Pedro Alves da FIEG, José Evaristo, FEComércio, Luiz Medeiros, ex-secretário da CIA. Dr. Edson Tavares, superintendente do Porto Seco, o presidente da Câmara, vereador Luiz Lacerda, o ex-prefeito Antônio Gomide, com quem trabalhei. Vocês todos são testemunhas de que durante os 3 anos em que fui governador e o Gomide foi prefeito, fizemos muitas parcerias. Eu nunca neguei a nenhum pedido dele e nem vou negar a nenhum pedido seu, prefeito João Gomes. Presidente, ontem eu tive a oportunidade de falar o que o meu coração e a minha consciência pediam, que era agradecer a senhora de forma muito sincera e publicamente pelo muito que a senhora tem feito para Goiás e pelo muito que a senhora tem feito de forma republicana em relação ao nosso governo, embora sejamos de partidos diferentes. Mas eu tenho procurado seguir o exemplo da senhora e fazer a mesma coisa com todos os prefeitos do estado. Não é mentira, não. Pergunte ao Antônio Gomide se eu estou mentindo. Eu ajudei o Antônio Gomide muito aqui. E não serão as disputas, as diferenças partidárias que vão omitir essas coisas. O Parque Ecológico teve 500 mil metros quadrados cedidos por mim a pedido dele. Ele recebeu 8 milhões de reais para pavimentação asfáltica em parceria conosco. Ele recebeu terrenos, presidente, para a construção de casas no Minha Casa Minha Vida. O programa de Natal sempre teve o meu apoio. E eu vou continuar, João Gomes, fazendo a mesma coisa. Sou muito grato à senhora, presidente, porque a senhora é uma pessoa séria, íntegra, republicana, honesta. E eu estou falando isso aqui na presença de todos e da imprensa, porque eu não devo satisfação a ninguém a não ser a minha consciência e ao povo de Goiás. E a senhora merece esses elogios. Senhora presidente, esta ferrovia, é claro, é a obra mais importante da história de Anápolis. Mas nós estamos realizando obras complementares importantíssimas. O aeroporto de cargas que nós estamos construindo aqui do lado, cujo valor é de 200 milhões de reais, vai ser um marco na história daqui. A Hyundai que nós conseguimos trazer no meu segundo governo é outro marco na indústria metal mecânica. O Centro de Convenções de Anápolis será talvez um divisor de águas na história de Goiás e de Anápolis. As obras de saneamento básico, com recursos da senhora, do governo do estado, da prefeitura, outro marco. O hospital de urgências, a universidade estadual, a indústria farmacêutica, que nós ajudamos a fortalecer e a consolidar, também são marcos. Quando cheguei ao governo, ex-prefeito Volney Martins, o DAIA estava acabando, presidente, esse distrito industrial. Nós trabalhamos o tempo inteiro, escolhemos todos os ex-secretários e o atual secretário de Indústria e Comércio daqui.
Hoje nós temos que comprar mais áreas, porque não cabe mais indústrias. E vamos licitar agora a plataforma logística, cujos investimentos, numa área que nós compramos no nosso segundo governo, de quase 200 alqueires, será licitada e haverão aqui investimentos de mais de R$1 bilhão. E o aeroporto vai fazer com que Anápolis receba ou expeça cargas para qualquer parte do mundo ou receba cargas de qualquer parte do mundo. São obras fundamentais para o desenvolvimento de Goiás e do Brasil. Anápolis é o grande nó logístico brasileiro. É o grande trevo do Brasil. Outro dia, uma reportagem da revista Veja, vindo de alguma parte do país, passou por aqui. Não estava no mapa passar por Anápolis. Eles estavam indo para uma outra cidade. E eles fizeram uma belíssima reportagem nessa semana, dizendo que Anápolis é seguramente o principal, será seguramente o principal polo de desenvolvimento nacional. E eu tenho orgulho disso. Eu ajudei a colocar alguns tijolos nessa construção. O Volney, que está aqui, ajudou a colocar outros. O Antônio Roberto colocou muitos. E o João Gomes continuará a colocar muitos. Eu já estou no meu terceiro governo e tenho feito tudo para honrar essa cidade e o nosso Estado. É principalmente, presidente, para honrar Vossa Excelência, que acreditou no nosso trabalho, que nunca olhou a ficha partidária desse governador para autorizar o que a senhora autorizou para outros governadores. Eu fiz o meu dever de casa, nós fizemos no governo. Goiás foi o estado que, segundo o Tesouro Nacional, através de ranking divulgado agora, na semana passada, foi o estado que mais reduziu o seu endividamento em 3 anos. 37% de redução de endividamento. Isso não é uma estatística minha, é do governo de Vossa Excelência. Fizemos o nosso dever de casa, mas se não fosse a visão de Vossa Excelência, nós não estaríamos fazendo o que estamos. Eu fui 2 vezes governador e só pagava dívidas de outros. Dívidas, amortizações, juros, serviços. Nesse governo eu continuo pagando dívidas, mas a senhora nos autorizou a pagar dívidas, mas a também fazer investimentos, criar empregos, desenvolvimento, infraestrutura, garantir o futuro do Estado e do país. Se nós não vivemos hoje uma crise maior, em função de toda a crise econômica mundial, é porque a senhora foi sábia. A senhora trabalhou, injetou recursos para que os diversos setores da economia nacional pudessem se movimentar. A senhora ajudou os governadores, ajudou os prefeitos e, consequentemente, a senhora colaborou para que o país andasse para frente. Eu encerro as minhas palavras, presidente, dizendo que há 27 anos atrás, eu estava lá em Porangatu, ao lado do ex-governador Henrique Santilo, Anapolino, meu amigo, e do ex-presidente Sarney. Eu era assessor do Santilo e fui um dos responsáveis pela mobilização popular para receber o presidente Sarney. Há 27 anos atrás eu fui testemunha ocular da pedra fundamental de um sonho. Eu pedi muito a Deus que me desse a oportunidade de estar aqui em Anápolis no dia da realização deste sonho. Se eu não for mais nada na vida, eu já terei meu sonho realizado, que é estar ao lado de Vossa Excelência, do prefeito João Gomes, do ministro, para inaugurar esta obra, que é, repito, a mais importante obra de todos os tempos no nosso Estado. Eu tenho muitos defeitos, presidente, mas tenho algumas qualidades. Uma delas é de ser respeitoso, leal e grato.
A família do Dr. Henrique Santiro sabe como eu sei ser grato aos meus amigos. Eu quero dizer à senhora que onde quer que a senhora esteja amanhã, no futuro, quando a senhora deixar o seu ou os seus governos, quando a senhora descer a rampa do palácio, a senhora terá para sempre um admirador, um amigo, uma pessoa que reconhecerá os gestos de Vossa Excelência em relação ao meu estado e à nossa querida cidade de Anápolis. Que Deus abençoe o governo da senhora, do prefeito João Gomes, o nosso governo. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores que construíram essa obra. Que Deus abençoe a todos os anapolinos, a todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Que Deus abençoe a todos os que estão aqui e a todos os que estão nos assistindo. Viva esse dia que fica marcado para sempre na história de Goiás. Viva Anápolis, viva Goiás e viva o Brasil. Muito obrigado. Convidamos a Presidenta da República, o Governador do Estado de Goiás, o Ministro dos Transportes, o Prefeito Municipal de Anápolis, o Diretor-Presidente da Valec e o representante dos trabalhadores da ferrovia para descerrarem a placa alusiva à inauguração da Ferrovia Norte-Sul. Senhoras e senhores, com a palavra a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia a todos os anapolinos e as anapolinas. Bom dia aos goianos e às goianas. Eu vou iniciar dirigindo um cumprimento aos trabalhadores e às trabalhadoras que participaram da conclusão do trecho de Anápolis da Ferrovia Norte-Sul. Dirijo a eles a minha saudação e o agradecimento por provarem mais uma vez que é possível construir ferrovia nesse país. Agradeço ao governador de Goiás, Marconi Perillo, pelas palavras. E quero também reconhecer que nesses últimos anos o Brasil mudou muito. E hoje nós somos capazes, sim, de construir parcerias republicanas entre presidente e governador de partido diferente. Somos capazes de fazer isso também entre presidentes e governadores e prefeitos de partidos os mais variados. Nós fomos eleitos para representar a população. Eu tenho de honrar todos os brasileiros e brasileiras. O governador, todos os goianos e as goianas. O prefeito, todos os anapolinos e anapolinas, independentemente das nossas diferenças partidárias, políticas, religiosas ou futebolísticas, nessa proximidade da Copa. Mas acredito que esse é um sinal de maturidade do nosso país. É um sinal de avanço da nossa democracia e é um sinal de que nós só conseguiremos resolver os problemas do Brasil quando, acima de tudo, estiver o interesse da nossa população, do nosso povo. É isso
que é ser republicano. Por isso, muito obrigado, governador. Queria agradecer ao prefeito de Anápolis, João Gomes, e a senhora Lucimar Gomes. E, por meio do João Gomes, eu cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. E queria também verificar algo que eu percebi estando sentada ali, que se eu falar, saúdo o Antônio Gomide, ex-prefeito de Anápolis, é certíssimo então, falar no Gomide é certo que nós temos aplausos efusivos. Então, saúdo, aproveito junto com João Gomes e cumprimento o nosso ex-prefeito de Anápolis, Antônio Gomide. Queria agradecer ao ministro César Borges, ministro dos Transportes, que é o responsável e tem sido responsável por todo esse setor importante na logística de nosso país. Agradecer pelo esforço, por todas as dificuldades que nós temos conseguido superar. Queria também cumprimentar a nossa senadora Lúcia Vânia e agradecer o apoio aos projetos que beneficiam aqui o Estado de Goiás. Dirigir um cumprimento especial aos deputados federais, a deputada Magda Mofato, ao Beto Mansur, ao Rubens Ottoni. Dizer que aqueles que integram a minha base aliada são os verdadeiros responsáveis pelos avanços que nós obtivemos nos últimos anos, no que refere a muitos programas importantes que também beneficiam todo o Brasil. Cumprimentar os deputados estaduais Luiz César Bueno, Carlos Cabral, Mauro Rubem e agradecer pelo apoio que sempre me deram. Cumprimentar o Clodoveu Reis Pereira, secretário municipal de obras. Cumprimentar o presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Luiz Lacerda. Cumprimentar o diretor-presidente da Valec, José Lúcio Machado. O diretor superintendente do Porto Seco, Edson Tavares. O presidente da Federação das Indústrias de Goiás, Pedro Alves de Oliveira, e ao saudá-lo, cumprimento a nossa parceria no Pronatec, por meio do Senai. Cumprimento o senhor José Evaristo Santos, presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, e agradeço a parceria no Pronatec, por meio do Senac. Cumprimento o Iron Augusto dos Santos, representando todos os trabalhadores aqui da ferrovia. E mais uma vez, Iron, eu agradeço e saúdo os trabalhadores responsáveis por essa obra. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Para mim, também, hoje é um dia histórico. Em 2007, eu era ministra-chefe da Casa Civil da Presidência da República no governo do nosso querido presidente Lula. Naquele momento, o governo fez o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Era o primeiro programa planejado
e concebido para recuperar o tempo perdido dos investimentos em infraestrutura. E, em especial, nós tínhamos um grande interesse em recuperar ferrovias. Era o ano de 2007 e nós tivemos grandes dificuldades. Primeiro, porque no período anterior não havia uma prateleira na qual você chegasse e pegasse um projeto pronto e licitasse. Você tinha de começar do nada, refazendo os projetos. Uns já estavam velhos e muitos não tinham sequer sido feitos. Mas naquela época, nós percebemos que havia um projeto muito importante. E aqui eu quero fazer justiça a um presidente da República do nosso país, o atual senador José Sarney. Porque a concepção da ferrovia Norte-Sul foi feita, de fato, há 27 anos atrás, no governo do presidente José Sarney. Inclusive, naquela época, 27 anos atrás, um trecho foi executado, que era, se eu não me engano, o trecho entre Açailândia e Araguaína. Mas a obra, a partir daquele momento, teve só de forma marginal alguns investimentos. Não só os projetos não foram continuados, como não tinha nenhuma proposta concreta que chegasse até aqui, Anápolis, porque até Goiás era até onde a ferrovia ia. Porque na concepção original, ela saía lá do Maranhão, de Açailândia, e chegaria até Goiás, Anápolis ou Senador Canedo, se eu não me engano. Acontece que nesse período, nós herdamos algo importante do senador e ex-presidente da República, José Sarney, que foi a concepção de que era importante fazer a ferrovia Norte-Sul. E nós atualizamos a visão da ferrovia Norte-Sul, percebendo que o Brasil tinha de ter uma coluna vertebral, que seria a ferrovia das ferrovias, que cortaria o Brasil de norte a sul, que levaria o nosso país a superar esse atraso inexplicável, porque a época das ferrovias foi o final do século XIX e o início do século XX. Então, tratava-se de construir esse eixo, sem o qual nós não teríamos um sistema ferroviário, não só um sistema ferroviário, mas não teríamos uma integração dos diferentes modais: ferrovia, rodovia, hidrovia, portos, inclusive aeroportos. Porque é essa a ideia que nós temos. Por isso, tem razão tanto o prefeito quanto o governador quando disseram: essa é uma obra importante para Goiás. Ela é uma obra importante para Goiás porque Goiás se situa numa posição estratégica, é o centro do Brasil, junto com o estado onde eu nasci. Aliás, dizem que goianos e mineiros são muito similares e que um dá origem ao outro.
os goianos aos mineiros e os mineiros aos goianos. Mas eu tenho certeza que uma coisa nós temos em comum: certas expressões. O otrembão é compartilhado por todos nós. Inclusive diziam muito que mineiro gostava de comprar trem, né? Diziam muito isso de nós, e de fato a gente gosta de um trenzinho. Bom, mas voltando, então, essa coluna vertebral, ela vai permitir que estados, um estado como é o estado de Goiás, que é um estado do interior, tá? Seja de fato, como está ali, naquele caminhão, um estado perto do mar, perto dos navios. É isso que ela coloca o litoral aqui. Ela transforma Goiás num polo logístico, porque ela será crucial para articular todos os sistemas de transporte do Brasil, tanto aqueles que se dirigem ao sul, que são mais tradicionais, quanto aqueles que se destinarão ao norte e que serão o futuro desse país, se a gente olhar a importância das hidrovias no nosso país. Essa ferrovia é uma conquista. Eu tenho uma relação por ela. Vocês viram, e aí eu peço desculpas que eu demorei, porque eu queria ir lá ver o túnel. Eu já tinha estado no túnel, queria ver o túnel. Eu sei todas as dificuldades que ela teve para sair. Eu acompanhei passo a passo o trecho que era Araguaína-Palmas. E agora, recentemente, por meio do nosso competente ministro, o trecho Palmas-Anápolis. E mais, percebendo a importância dessa coluna vertebral para o corpo ficar de pé, inteiro e ágil, nós prolongamos esta ferrovia até Estrela do Oeste, em São Paulo. E de Estrela do Oeste, ela se liga a Santos pela ferrovia Estrela do Oeste, Campinas, Campinas-Santos. Mas também há uma outra ligação importantíssima, que é Estrela do Oeste, Panorama, e Panorama, Porto do Rio Grande, no extremo sul do nosso país. Aí estará completa essa ferrovia. A parte entre Estrela do Oeste, aliás, entre Anápolis e Estrela do Oeste, como vocês sabem, está em fase bem adiantada de construção. Nós pretendemos que esse trecho seja tranquila e garantidamente inaugurado nos próximos anos. E eu quero dizer uma outra coisa. Esse trecho aqui não é um trecho qualquer. São 1.560 quilômetros de bitola larga. Por aqui, e tem bitola estreita também. Por aqui se pode conectar todo o Brasil com o sistema ferroviário. Na verdade, é um dia importantíssimo. Dizem que demorou 27 anos. É verdade. Mas eu vou dizer o seguinte: demorava 27 anos. Hoje, não demora mais 27 anos. Quero dizer a vocês que foi um grande esforço, em 2007, dar início ao trecho Araguaína-Palmas, porque o governo federal, apesar de ter pago o Fundo Monetário em 2005, no início de 2007, ainda não tinha
os recursos todos disponíveis. E nós fomos fazendo e fomos também aprendendo enquanto fazíamos, porque o Brasil tinha parado de investir durante muito tempo. O Brasil tinha deixado várias ferrovias norte-sul para trás. Eu estou falando em relação a outros segmentos. Portanto, eu considero que o que eu vi aqui hoje, o que vocês podem ver, o que vocês vão sentir aqui nesse distrito agrícola e industrial de Anápolis, é que nós recuperamos a iniciativa do investimento em ferrovias. Devemos todos nós ficar orgulhosos disso. Eu poderia aqui hoje falar em outras obras que o governo federal faz aqui, algumas que me são muito caras, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, do programa Mais Médicos, mas não vou falar não. Por quê? Porque eu quero mostrar para o resto do Brasil que essa obra, essa ferrovia, é o sonho que nós tínhamos e agora nós podemos dizer, está plenamente realizado e comprovado que se nós formos capazes de fazer o trecho original, nós concluiremos o trecho que nós mesmos projetamos. Então o Brasil tem todas as condições, todas, de investir em infraestrutura. Amanhã, mais um avanço nós vamos ter, e eu falo disso porque beneficiará diretamente Goiás com a licitação da BR-153. Será também mais um passo, mais um momento importante, mas de todos os momentos em termos de logística, dos quais eu tenho muito orgulho. O que mais me orgulha é a conclusão da ferrovia Norte-Sul na sua concepção original, aquela que nós recebemos de 27 anos atrás, quando no governo Sarney se concebeu a ferrovia Norte-Sul. Quero concluir dizendo para vocês um fato, que é um fato garantido. Tem duas formas da gente lidar com a realidade, em todas as áreas da vida. Tem duas. Tem uma que é aquela do não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai ficar bom. Ah, não é assim. Que é uma atitude que a gente pode chamar tranca-roda. A coisa não roda de jeito nenhum, porque de cara tem uma pessoa achando que não vai dar certo. Nós temos de olhar para a realidade e saber o seguinte: vários desafios existem. Agora, só tem um jeito de não acontecer nada, é você não tentar. Aí é um jeito garantido. Se você não tentar, não acontece nada mesmo. Aí é que não tem jeito. E tem outro jeito de se lidar com a realidade. É a gente saber, primeiro, que qualquer processo é difícil, que faz parte da realidade enfrentar a dificuldade, que não tem um caminho pavimentadinho e pronto antes de você pavimentá-lo, que a responsabilidade de enfrentar a dificuldade e superar é de cada um de nós. Eu quero dizer para vocês, nós enfrentamos a dificuldade, nós achamos que é possível superar, e mais do que tudo, nós temos certeza que temos trabalhadores que são capazes de criar uma ferrovia com as suas mãos.
Sabemos que tem empresários que vão assumir a construção e o risco. E vocês podem ter certeza que nós temos um governo com vontade política de enfrentar e de resolver os problemas e não ficar chorando pelas esquinas. É essa a diferença entre as duas posturas. Por isso, eu quero dizer, hoje é a vitória da postura, é possível fazer, vamos enfrentar a dificuldade, vamos em frente. Um abraço e um beijo para todos vocês. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal.